Vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir aqui na segunda epístola de Pedro. Vamos considerar hoje esses versos, especialmente os versos 16 a 18. Nós vamos ler um pouco antes. Vamos ler de 12 até o 18. Diz assim: por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto a recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Pai bendito, nós te damos louvor, honra e glória pelo privilégio, Senhor, que nós temos de ouvir a sua voz. Ó Deus, que bênção é nos unirmos em torno da pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, para lhe prestar culto, também para sermos edificados, admoestados, Senhor, pela tua palavra. Nos submetemos completamente, Senhor, ao teu falar nesta manhã. Ó Deus, nos submetemos a ti, pedindo que o Senhor fale conosco com poder, graça e autoridade, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e que o Senhor encontre em nós corações dispostos, corações responsivos, corações submissos, Senhor, ao teu falar. Amém. Ó Deus, pedimos em nome de Jesus. Amém. Nos versos 12 aqui até o verso 15, nós vemos o zelo do apóstolo, em que aqueles irmãos tivessem de fato realmente o espírito despertado para as coisas concernentes ao reino de Deus. O apóstolo Pedro, ele insistiu aqui desde o primeiro versículo até esse que nós lemos, para que aqueles irmãos tivessem um progresso na sua carreira cristã, para que aqueles irmãos não ficassem estacionados, mas que eles desenvolvessem, que eles alcançassem um conhecimento maior, uma experimentação maior do Senhor. Por isso ele insiste tanto com eles. Nós vemos aqui realmente um zelo da parte do apóstolo, no sentido de exortar os irmãos, de fazê-los lembrar das coisas que são essenciais. E aqui, a partir do versículo 16, ele vai introduzir o tema da segunda vinda. Ele está também aqui, nesses versículos, nós lemos do 12 ao 15, esse encargo dele é porque ele sabia que haveria homens dissolutos, homens maus, falsos mestres, escarnecedores,
que procurariam desviar o povo das doutrinas que os apóstolos tinham transmitido para eles. Nós vemos aqui no capítulo 2, que é sempre esta tônica do apóstolo, sempre de fazer despertar aqueles irmãos e alertá-los dos perigos de se desviarem da sã doutrina. Aqui no capítulo 2, ele fala dos falsos profetas, dos falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Depois nós vemos aqui no capítulo 3, versículo 3, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e fazendo com que aqueles crentes não tivessem um entendimento correto, mas deturpado acerca da vinda do Senhor. Então esse é o encargo do apóstolo. Ele está com seu coração apertado, ardendo de zelo por aqueles irmãos, para que eles não se desviem da verdade. E aqui ele vai introduzir o tema da segunda vinda, ainda que alguns acreditam que ele está falando aqui da primeira vinda. Se nós olharmos a carta como um todo, nós vamos ver que o tema central dessa carta é de exortação acerca da segunda vinda do Senhor. Então aqui, irmãos, ele está defendendo aqueles irmãos dos falsos mestres. Quando ele fala do poder do Senhor ressuscitado, conferindo a nós o poder de vivermos uma vida santa e de termos um futuro de glória com o Senhor, ele não está exagerando. Você pode ver que ele usa muitos superlativos. Ele fala muito da glória vindoura. Ele não fala de coisas que ele acha, ele fala de coisas que ele experimentou. Então aqui, irmão, eu entendo que já há uma exortação para nós. Qual é essa exortação? Da necessidade de nós termos experiências com o Senhor. Amém. Não apenas de conhecimento, de teologia, ainda que seja importante, não apenas de ouvir falar, mas realmente de experimentação. Aqui o apóstolo Pedro vai relatar a experiência que eles tiveram na transfiguração. Aquela experiência foi marcante para eles, foi necessária para eles, porque eles são os homens designados por Deus para trazer para nós a doutrina. Então as palavras dos santos apóstolos do Senhor, elas são doutrinas para nós, não são conselhos vagos, não são dicas de como viver neste mundo, não, são realmente doutrinas vitais para nós, e dentre elas a doutrina da segunda vinda. Essa é uma doutrina fundamental, que nós não podemos desviar o olhar dela. Amém? A doutrina da segunda vinda do nosso Senhor. Então nós precisamos ir além de ouvir falar do Senhor, mas precisamos experimentar. Essas doutrinas aqui, elas devem realmente produzir em nós compromisso, comprometimento, santidade. Lembremos, irmãos, que a doutrina do Senhor, lembremos que a doutrina, ela é o que nos gerou vida. Amém? Amém. Então não é uma coisa pequena, e nós devemos ter experiência com a palavra de Deus, no sentido de tê-la revelada em nossos corações. Não apenas conhecimento, nós vamos ver quanto problema,
quanto desperdício de tempo há em nós adotarmos, né, ou encararmos a doutrina da segunda vinda apenas naquele espírito curioso das coisas que vão acontecer. Então, este zelo do apóstolo nasce do fato deles terem experimentado o Senhor. Amém? Mas nós mesmos vimos a sua glória, ele diz aqui. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Eles não ouviram falar, eles mesmos viram. Nós vamos ver lá em 1 de João, que também era um dos que estavam na transfiguração, que eles tocaram a palavra da Bíblia. Amém? Eles tiveram experiências reais. E nós, irmãos, nós temos experiências reais com o Senhor? Ou nós apenas ouvimos? Jovens, busquem ter experiências reais com o Senhor, experiências espirituais, não apenas experiências que também são verdadeiras, mas às vezes ficamos muito no campo daquelas graças comuns. Eu sei que o Senhor me abençoa, eu tenho um lar, tenho uma família, tenho o que comer, tenho o que vestir, mas eu quero que nós possamos ir além dessa experiência com a graça comum. Essas experiências são as que nos guardam de cair. Essas experiências são essas experiências que Pedro relatou no capítulo 1, naqueles versos, naquela progressão de conhecimento. O que leva, irmãos, homens e mulheres ao redor do mundo, ao longo da história, se lançarem à morte, à tortura, à prisão, senão por terem uma experiência viva com o Senhor? Muitos foram as estacas para serem incendiados, como Policarpo, e não negaram o Senhor. Amém. Policarpo foi contemporâneo de João. Ele não negou, porque ele sabia em quem ele cria. Ele sabia, ele tinha tocado o Senhor. Nós precisamos buscar experiências espirituais, irmãos. Experimentar realmente o Senhor. Muitos se desviam da fé, porque o seu conhecimento é muito superficial, muito raso. É um conhecimento que não suporta a prova. Por isso que o coração do apóstolo aqui está ardendo de zelo. Ele se preocupava de deixar uma marca, uma lembrança dessas doutrinas tão forte naqueles irmãos que mesmo depois da sua morte, aquela lembrança estaria viva em seus corações. Amém, irmãos? Então, aqui ele diz assim, verso 16: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas. Então não era algo montado, não era algo mentiroso, mas era uma experimentação. Eles faziam aqueles irmãos saberem do poder, da virtude e da vinda do Senhor, baseados na experiência que eles tiveram. Amém? E quando ele fala que nós, o nós está subentendido aqui no texto, porque nós não vos fizemos saber. Esse nós aqui, ele está incluindo os apóstolos.
apóstolos, lembram-se, irmãos, lembremos de que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Amém? Essa palavra aqui, majestade, também é uma palavra interessante de nós destacarmos, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Essa palavra aqui aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento. A majestade de Deus. Acho que o irmão Chico Nunes tratou disso quando ministrou ali em Lucas, sobre a transfiguração. Graças a Deus, que eu creio que o assunto está fresco ainda na mente dos irmãos. Então essa majestade, irmãos, aqui, não é apenas um brilho intenso, ainda que fisicamente foi manifesta assim, mas a majestade diz respeito à perfeição de Deus, ali em Cristo Jesus, a sua divindade, a perfeição dos seus atributos, a plenitude dos seus atributos, da sua glória. É isso que aqueles homens contemplaram ali. E aqui no versículo 17 de 2 Pedro 1, diz que ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Amém? Amém. A honra se refere à voz que se ouviu dos céus. A honra que o Pai lhe deu, dizendo que ele é o Filho amado em quem o Pai tem todo o prazer. Esta é a honra e a glória aqui que nós lemos. A glória é a manifestação da sua majestade na forma daquele resplendor que foi visto. Quando nós consideramos essas exortações, nós precisamos também lembrar da condição daqueles primeiros ouvintes ou primeiros leitores desta epístola. A quem Pedro se dirige? Como eram aqueles irmãos? Eles eram irmãos que estavam passando por grande sofrimento e aflição nesse mundo. Amém? Eram irmãos que estavam oprimidos pelas dificuldades, pelas perseguições. Eram irmãos que não tinham esse mundo como seu paradeiro final. Eram irmãos que sabiam que eram peregrinos e estrangeiros deste mundo, que estavam sofrendo por causa do Evangelho, que estavam sofrendo por causa do nome do Senhor. Então o objetivo do apóstolo é encorajar esses irmãos, estabelecê-los na verdade, fortalecê-los. Então, irmãos, a palavra, a doutrina da segunda vinda do Senhor tem esse mesmo objetivo ainda hoje. Não é uma palavra para aqueles homens do primeiro século e mulheres. É a mesma palavra. Lembremos, irmãos, que nós vivemos o mesmo tempo. Quando que foi inaugurado os últimos dias? Já falei isso aqui várias vezes. Quando que foi inaugurado os últimos dias? Na primeira vinda. Os últimos dias compreendem a primeira vinda e terminam na segunda vinda. Este é o tempo que nós vivemos. Nós vivemos os últimos dias, desde a primeira vinda. Aqui mesmo, o apóstolo vai dizer que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Então nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus veio inaugurar os últimos dias. A palavra de Deus diz lá em Gálatas que ele veio na plenitude dos tempos. Amém? Então esse é o objetivo. Nós já lemos aqui mesmo em 2 Pedro que ardia no coração de Pedro é que
que aqueles irmãos fizessem cada vez mais firme a vocação e eleição deles, para que eles nunca jamais tropeçassem. Então, o objetivo do apóstolo é que nós não tropecemos. Amém, irmãos? Amém. É não cairmos, mas pelo contrário, seguirmos adiante, crescermos. Amém? Aqui o verso 16 ele começa com a palavra porquê. Essa palavra porquê está relacionando tudo o que ele disse antes com o que ele vai dizer agora. Então, o que ele disse antes? Ele disse sobre a necessidade de nós crescermos. Ele falou sobre o caminho da santificação. Ele falou sobre a necessidade de fazermos cada vez mais firme a nossa vocação e eleição. A necessidade de nós termos experiências de conhecimento e de revelação do Senhor nas nossas vidas. É uma necessidade. Irmãos, a religião não te garante nada. Ter nome de crente, hábito de crente, se vestir como crente, ainda que sejam coisas boas, elas não podem te fazer crescer. Nós precisamos dessa vida, desse fluir que procede do nosso interior. Não nos acomodarmos com coisas aparentes. Então, o tema central desta epístola aparece aqui no verso 16. Há quem acredita que ele está se referindo apenas à primeira vinda. Mas se nós vermos a carta como um todo, nós vemos que o que mais pesa no coração do apóstolo é o tema da segunda vinda. Então ele está tratando aqui da atividade daqueles homens maus, falsos mestres, escarnecedores, que tentariam colocar em descrédito a segunda vinda do Senhor. Irmãos, a segunda vinda era um tema muito importante para os crentes da igreja primitiva. Eles acreditavam que o Senhor voltaria para eles naqueles dias. Essa era a expectativa deles. Diante de tanto sofrimento, diante de tanta glória, de tanta experimentação que eles viram, eles criam que o Senhor voltaria naqueles dias para os buscar. Amém? Então, aqueles primeiros crentes, eles viviam à luz deste acontecimento esperado da segunda vinda. Toda a palavra, todos os ensinos do Senhor, as parábolas, as epístolas, Atos, todo o Novo Testamento, irmãos, traz essa doutrina como uma doutrina importante, uma doutrina central das Escrituras. Quando aqueles homens sofriam perseguições, sofriam ali o assédio dos homens, dos governantes, por conta da fé, o que é que consolava o coração deles? A segunda vinda. Amém? Essa era a expectativa deles. Eles viviam na expectativa da segunda vinda. Eles estavam dispostos a sacrificar-se, porque eles tinham a esperança da segunda vinda. Amém? E nós, diante do que nós vivemos hoje, nós também temos essa expectativa? Amém, irmãos? Amém ou não? Amém. Ou será que nossa esperança está circunscrita a este mundo, que é o sustento do Senhor neste mundo para nós? Eles tinham, esses crentes do início, eles tinham uma noção muito forte
de que este mundo era uma residência temporária para eles. Eles se consideravam peregrinos. Eles tinham em mente a ideia do fim dos tempos, do juízo e do retorno do Senhor, o fim de todas as coisas. Mas este não é o pensamento dos cristãos da atualidade. Eles não pensam quanto que a vinda do Senhor ocupa os nossos pensamentos. Nós pensamos em Deus, nós pensamos em Cristo. Ele é o nosso assunto. Mas essa doutrina específica, o quanto ela domina os nossos pensamentos. Será que nós estamos interessados nela, como estamos interessados, por exemplo, na salvação dos nossos parentes, o sustento, a resolução dos nossos problemas? É algo para nós considerarmos. Por que essa doutrina não nos domina? A resposta é que pouco nós nos envolvemos com a doutrina geral. Geralmente, as nossas conversas, os nossos pensamentos, as nossas orações, as nossas expectativas estão circunscritas a este mundo. Infelizmente, eu falo da maioria dos crentes. Talvez nós sejamos um pouco mais privilegiados do que os outros, porque o Senhor tem nos falado coisas grandes, tem nos dado a comer alimento sólido. Amém? Você se sente alimentado pela palavra de Deus? Há uma negligência geral sobre doutrina entre os crentes. Pouco se fala, por exemplo, dos atributos de Deus. Talvez uma doutrina que ainda é pregada é a doutrina da salvação, que é importante, é o primeiro passo. Tanto que quando Pedro fala aqui das virtudes, ele começa com a fé, aquela fé que é necessária para você entrar no plano de Deus. Mas nós devemos avançar, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude, o conhecimento, etc. Nós precisamos avançar, irmãos. Nós precisamos nos alimentar, pedir que o Senhor, como disse ali no cântico de Moisés, no salmo ali de Moisés, que ele fala, goteje a sua doutrina, como aquele orvalho que molha a relva. Nós precisamos deste regar de doutrina no nosso coração. Amém? Por isso que existe tanta pouca atenção da maneira como deveria ser dada a doutrina da segunda vinda, porque há uma negligência geral a respeito da doutrina. Outro problema é que muitos crentes interpretam de maneira errada a doutrina da segunda vinda. E nós vamos ver isso que é por conta da incredulidade. Então as pessoas estão adaptando a doutrina dentro do que elas conseguem crer. Entende? A doutrina é adaptada aos limites do que o homem consegue conceber e crer. Irmãos, a doutrina é muito maior que nós. A doutrina é muito maior do que nós podemos compreender com a nossa mente natural, caída, carnal. É muito maior.
posso adaptar a palavra de Deus àquilo que cabe no meu entendimento. Nós vemos crentes defendendo com livros e mais livros coisas que não estão na palavra de Deus, negando assuntos que são claros, negando, por exemplo, a manifestação dos dons, dizendo que eles cessaram. Nós não vemos isso nas Escrituras. E a respeito da vinda do Senhor também, alguns dizem que aqueles eventos preditos pelo Senhor Jesus Cristo, aquilo se cumpriu no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi invadida. Isso já passou. Mas nós não ignoramos, irmãos, que as profecias, muitas delas, têm um cumprimento imediato e têm um cumprimento futuro. Amém? Obviamente nós não ignoramos os fatos históricos, mas nós também cremos que muitas coisas ainda se cumprirão futuramente. Há um cumprimento imediato e um cumprimento futuro. Então, os sermões proféticos proferidos pelo Senhor Jesus Cristo não dizem respeito apenas àqueles fatos ocorridos no ano 70. Não. Eles também dizem respeito às coisas que ainda acontecerão na sua vinda. Por exemplo, há quem creia que Jesus já veio no Pentecostes, na pessoa do Espírito Santo. Será que quando ele falava sobre a sua segunda vinda, ele dizia respeito ao Pentecostes? E uma das razões também que esse assunto é tão negligenciado e tão deturpado é pela razão que está registrada na parábola das 10 virgens. Torpor espiritual, dormência. Essa é a razão, muitas vezes, para a negligência desta doutrina tão importante. As pessoas estão sonolentas. Veja que a parábola das 10 virgens, ali em Mateus capítulo 25, diz que todas adormeceram, tosquenejaram todas. Não foi só as loucas, as prudentes também, todas. E quando o Senhor Jesus veio na sua primeira vinda, este era o estado de Israel. Todos estavam sonolentos, todos estavam dormindo, todos estavam naquele estado de não perceber a vinda do Senhor. Então a indolência é uma das causas de ser negligenciada a doutrina da segunda vinda. Outro problema que nós encontramos sobre a doutrina da segunda vinda, irmãos, é a falta de interesse genuíno. Há muita curiosidade sobre o tema, mas pouco interesse genuíno. Aquele interesse que Paulo se refere em 2 Timóteo, quando ele diz que havia uma coroa de justiça preparada para ele, mas não só para ele, mas para todos que amassem a vinda do Senhor. Essa é uma doutrina que nós devemos amar. Amém? Amar a vinda do Senhor. Não apenas ter curiosidade sobre ela. Agora, com o falecimento do Papa comunista, a internet está fervendo de previsões. Mesmo? Será que o próximo Papa vai ser o Anticristo? As pessoas ficam fazendo previsões. Isso
isso não é interesse genuíno na doutrina da segunda vinda. Isso é curiosidade mórbida. Nós devemos fugir dessas coisas. As pessoas ficam tentando fazer associações a respeito do tempo em que se dará a segunda vinda, associando personagens da história hoje com personagens escatológicos da segunda vinda. Ah, fulano é o falso profeta, ciclano é o anticristo, e por aí vai. Estão muito interessados pelo tempo e por como sucederá a segunda vinda, mas não pelo fato em si da segunda vinda. Amém? Então, irmãos, nós não podemos cair nesses erros. Nós devemos realmente ter um genuíno interesse por esse assunto, por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor. O que Pedro lembrou os seus primeiros leitores acerca desse assunto? A primeira coisa, irmãos, é que o retorno do nosso Senhor à terra é um fato. Amém? Isso acontecerá. Isso é o que mais importa para nós, que o Senhor Jesus voltará. Aquele mesmo que veio como um frágil bebê, lá em Belém, que nasceu em semelhança do pecado, que nasceu em fraqueza, em humilhação, este mesmo voltará. Amém, irmãos? Isso é o que importa. Nós temos que ver aqui, irmãos, na palavra de Deus, o que interessa a respeito da sua vinda. Uma das coisas que nós devemos, a primeira coisa que nós devemos ter em mente quando consideramos a segunda vinda do Senhor, é que o seu retorno será pessoal. Amém? O mesmo Senhor que veio na semelhança de homem, na semelhança de um frágil bebê, veio em humilhação, ele voltará. O seu retorno é pessoal. Ele não vai vir como uma influência no mundo. Alguns, para poder caber na sua mente natural, caída, dizem, não tem coragem de negar que o Senhor voltará, mas dizem que ele voltará como uma influência. Há muita deturpação a respeito da vida do Senhor. Pode. Quando Jesus está subindo. Sim. Né? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como ao céu por Cristo. Amém? Amém? Então esse texto que o Percy leu em Atos capítulo 1, versículo 9 a 11, também nos fala de um aspecto da sua vinda. A sua vinda será pessoal, como eu falei, não será uma influência que vai vir sobre o mundo, e na sua vinda, o seu retorno será físico. Amém, irmãos? Amém. Nós veremos o Senhor vir sobre as nuvens, da mesma maneira que as nuvens o ocultaram na sua subida. Amém? Na sua ascensão. Da mesma forma, será um retorno corporal, físico. Veja aí em Tito.
capítulo 2. Verso 13. Está falando aqui como que nós devemos viver nesse mundo. Como que nós devemos viver nesse mundo? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. Ali na transfiguração, aquela cena que Pedro presenciou na companhia de João e de Tiago, aquilo foi um recorte, uma janela que Deus abriu e eles puderam ter um antegozo, uma antevisão daquilo que nós veremos, irmãos. Amém? Nós veremos Cristo cheio de glória e de majestade, vindo corporalmente. A vinda do Senhor será então visível. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Aleluia! Até mesmo os que o traspassaram. Amém, irmãos? Todos o verão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aleluia! Todo olho verá. Então veja, não será uma influência ou um efeito que virá sobre a terra. Não, a sua vinda será pessoal, física, visível. E mais um aspecto da sua vinda: a sua vinda será repentina. Amém? Obviamente que ocorrerão alguns sinais, e nós já estamos vendo alguns sinais, mas ela será repentina. Jesus virá como ladrão de noite, quando não for esperado, ele virá. Por isso, há o perigo de nós estarmos dormindo. Nós devemos estar vigiando. E uma outra coisa a respeito da sua vinda: será um acontecimento glorioso. Amém? Será um acontecimento glorioso. Aquele mesmo Cristo que veio na forma de homem, a semelhança da carne do pecado, virá a segunda vez de maneira gloriosa. Nós o veremos vir com poder e grande glória. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 13, versículo 26. Vamos ler o versículo 24 a 26. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Aleluia! Grande poder e glória. Amém, irmãos? Então nós vemos essas características que estarão presentes na sua segunda vinda. E qual é o propósito da segunda vinda? Qual é o propósito? Olha, irmãos, pense que nós não somos autorizados a adaptar essa doutrina da segunda vinda dentro do que nós entendemos, dentro do que a nossa razão pode assentir, pode compreender. Não. É muito
podemos entender. Nós vemos que ao longo da história, os homens têm adaptado essa doutrina àquilo que eles podem compreender ou aqui dentro daquilo que funciona. Por exemplo, os reformados, na sua maioria, eles creem assim, ou eles criam assim, que o período que a Bíblia chama de milênio, que eles entendiam que não era um período literal de 1000 anos, mas um período longo, extenso de tempo. Eu creio que o Senhor inaugurará o milênio na sua segunda vinda. Eles creem ou criam que o milênio seria um tempo, determinada quantidade de tempo em que haveria predominância da igreja na terra, em que a igreja iria influenciar a terra no seu aspecto social, na educação, e que muitos crerão. Isso seria o período em que a igreja, em que Deus pela igreja traria grande influência sobre a terra. Mas estes mesmos que criam assim, ao ver que o mundo vai de mal a pior, então modificaram o seu entendimento, que ao meu ver já era errado, em não considerar o milênio como 1000 anos, mas como um grande período de tempo. Então adaptaram e fizeram mais uma modificação. Aí criou-se a doutrina do amilenarismo, em que eles ensinam que não haverá milênio. Usando este expediente mental, olha, não funcionou, então não é assim. Então vamos criar uma outra doutrina, uma outra escola de interpretação. Irmãos, se nós não compreendemos, nós devemos dizer, sim, Senhor, porque está escrito, mesmo que eu não compreenda. Nós não devemos ter esse pragmatismo ao ler as Escrituras, mas apenas dizer sim, Senhor, concordar com elas, mesmo que elas não pareçam fazer sentido para nós. Há muitas coisas encobertas que, apesar de estarem encobertas, elas existem e elas acontecerão. Amém? Algumas coisas nós vamos compreender apenas no dia do Senhor. Então não é porque cabe no nosso entendimento que tal doutrina é real. Ela é real porque a Bíblia diz. Amém? Ela é real porque ela diz que todo olho verá. Então todo olho, até mesmo os que os traspassaram e que já estão mortos, eles ressuscitarão para ver o Senhor vir com poder e grande glória. Amém, irmãos? Então qual que é o propósito da segunda vinda? Olha, Deus, nós sabemos pelas Escrituras que Deus criou o mundo, que Deus deu curso ao tempo, inaugurou o tempo, mas que Deus no princípio já designou o fim. Amém, irmãos? Glória a Deus que você, pela palavra de Deus, você já pode conhecer o fim da história. Amém? E esse fim já foi designado por Deus no início. O propósito da vinda, da segunda vinda do Senhor, é de consumar o seu plano. Amém? Ele dará cabo, dará fim ao tempo, como nós o conhecemos. Na sua vinda, irmãos, acontecerá a ressurreição dos mortos, tanto dos justos como dos injustos. Haverá juízo. O livro da vida será aberto. Amém? Os inimigos de Deus receberão
a justa condenação do diabo, seus anjos, aqueles que não creram para a salvação, daqueles que rejeitaram o Senhor. O próprio mundo será desfeito em chamas, como nós vamos considerar no capítulo 3 de 2 Pedro. Tudo isso já está designado por Deus. Tudo isso ocorrerá. Pareça fantástico ou não para os homens. Irmãos, se nós considerarmos as profecias cumpridas nos menores detalhes, quantas profecias já estão cumpridas e quantas ainda restam ser cumpridas. Uma vez o irmão Christian Schmidt, que era um grande estudioso das Escrituras, ele falou em termos numéricos, não me lembro, eu sei que mais de 90% já estão cumpridas das Escrituras registradas, das profecias registradas nas Escrituras. Nós cremos nas profecias quando vemos que 600 anos antes de Jesus nascer, foi predito por muitos profetas, especialmente ali por Isaías, como que ele nasceria, onde. Foi tudo predito, que ele seria vendido, por quanto ele seria vendido, como seria a sua morte, como seria tudo, se cumpriu cabalmente. Como que nós podemos não crer na segunda vinda? Ou crer parcialmente, ou crer à nossa maneira? Ora, é o mesmo Deus, irmãos. Aquele mesmo Jesus que foi predito pelos profetas, ele mesmo disse acerca da sua vinda. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. A única coisa que nós não sabemos é quando. Não sabemos quando, mas nós cremos. Então nós não precisamos nos preocupar com o que nós não sabemos, mas nos preocupar com o que nós sabemos, com o que está escrito. Se está dizendo na palavra de Deus que nós não podemos saber o dia, por que tanta curiosidade? Por que tanta especulação? É saber tanto que se prepara. Oi? É saber tanto quando ele vai voltar ao fim, não se prepara. Exatamente. As pessoas querem saber quando, mas não querem saber a respeito do propósito da sua vida. Amém? Então, irmãos, nos interessemos no propósito. Qual que é a relevância para nós, para esse assunto, para nós os crentes? A relevância desse assunto, irmãos, é o nosso fortalecimento, o nosso conforto e para nossa ajuda. Amém? A doutrina para tudo é proveitosa. Amém? Então, a doutrina da segunda vinda, ela serve para nós de fortalecimento, de conforto e de ajuda. Mas isso, irmãos, é para aqueles que estão oprimidos neste mundo. Uma vez o irmão Gino e a Francesco foi lá em Contagem, queria, quando ele faleceu em 19, eles todo ano iam na conferência em Contagem. E ele tinha uma pregação, assim, ele tinha um assunto que interessava muito ele, sobre a vida do Senhor, tinha suas particularidades de entendimento, mas ele era um homem que realmente tinha um encargo sobre esse assunto. E uma determinada vez, ele pregou lá em Contagem sobre a vida do Senhor, na conferência, e uma determinada irmã pirou por conta do ensino dele. Não porque ela duvidou, mas porque ela tinha muitos planos nessa terra e ficou com muito medo das coisas que aconteceriam.
Ela queria formar o seu filho na faculdade. Ela queria cumprir os seus planos, os seus sonhos. E também ficou apavorada com as coisas que acontecerão nos últimos dias. O irmão Gino era o irmão que cria que a igreja passaria pela tribulação. Ah, irmãos, que pavor que veio sobre essa irmã. Ela precisou de ajuda psicológica, de tão apavorada que ela ficou. Então, irmãos, esse assunto nos apavora ou nos conforta? Oi, mãe. Amém. A mãe, não sei se os irmãos ouviram todos, a mãe disse que há mais ou menos 100 anos atrás, a sua avó, que era cristã, mãe do pai dela, ouviu, acho que era a primeira vez que ela tinha visto um avião voando, né? Escutou o barulho e achou que era a vinda do Senhor, e já estava preparada, caso fosse a vinda do Senhor. Mas, irmãos, nós precisamos estar preparados. Amém? E nós não devemos nos apavorar. Este assunto é um assunto que deve trazer em nós conforto, consolação. Mas isso só pode ser real para quem está achando ruim estar aqui. Se os nossos planos são circunscritos a esse mundo, se nós aqui consideramos que aqui é um bom lugar para estarmos, que esse mundo é um bom lugar para nós criarmos nossos filhos, que nós temos muitos sonhos de prosperidade, de ganhar dinheiro, de viver muitos anos para aproveitar essa terra, o bem desta terra. Então, a doutrina da segunda vinda é algo que nos chateia, que nos apavora, que nos entristece. Muitas pessoas, nós vamos ver quando nós meditarmos no capítulo 3, que por conta desses escarnecedores, muitos são os próprios escarnecedores, dizem que as coisas estão como sempre foram na terra, que o Evangelho falhou, porque o mundo está indo de mal a pior. Olha, mesmo isso foi predito pelo Senhor. Esta doutrina da segunda vinda, ela reforça para nós, ou deve reforçar para nós, a doutrina da salvação. Amém? Amém. Porque a salvação terá a sua consumação quando? Na segunda vinda. Quando é que você vai ter a salvação completa do seu corpo? Na segunda vinda. É lá que você vai receber um corpo de glória. Então, a doutrina da segunda vinda é um santo pronunciamento de que há um plano de salvação. Amém? Também, irmãos, a segunda vinda, a doutrina da segunda vinda mostra para nós a respeito, mostra a realidade do poder do mal, porque na segunda vinda, nos dias da segunda vinda, quanto mais se aproxima a segunda vinda do Senhor, nós vamos ver que o mal e a iniquidade vai aumentar. A Bíblia diz que se aqueles dias, obviamente que ali se faz uma referência ao que aconteceu no ano 70, mas também aponta para o futuro. Que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Tamanho
mal que vai se manifestar naqueles dias. Então, a doutrina da segunda vinda nos fala da realidade do mal. Também a doutrina da segunda vinda nos fala de que há dois reinos em conflito: o reino das trevas e o reino da luz. Isso está dentro da doutrina da segunda vinda. A doutrina da segunda vinda nos fala que o choque entre esses dois reinos é inevitável e vai ter a sua consumação na vinda do Senhor. Amém? A palavra de Deus também, essa doutrina, nos fala do curso desse conflito. O que vai acontecer? E depois nos fala que haverá um confronto final. A doutrina da segunda vinda, irmãos, nos fala que a vitória final de Cristo é certa. Amém? Nós já vemos isso desde o início. Lembra que eu falei? Que Deus já determinou o fim no princípio. Lá em Gênesis, nós já vemos a promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ela, a serpente, lhe feriria o calcanhar, mas ele esmagaria, uma ferida de morte, a cabeça da serpente. Amém? Então a doutrina da segunda vinda nos traz a certeza da vitória final de Cristo e da sua causa. Você crê nisso, irmão? Amém. Então nós não devemos temer, não devemos evitar esse assunto. Pelo contrário, esse assunto nos traz conforto, nos fortalece, nos dá esperança de que o Senhor dará fim ao mal. Amém? E que Ele será vitorioso e que nós reinaremos para sempre com Ele. Então veja, quando nós pregamos a palavra de Deus, pregamos o Evangelho, e no Evangelho contém a doutrina da segunda vinda, nós não estamos com isso tentando melhorar o mundo. O mundo não pode ser melhorado. O mundo vai de mal a pior. O Senhor Jesus já nos predisse que a iniquidade aumentaria e o amor de muitos esfriaria. Então por que nós devemos pregar o Evangelho com essa doutrina incluída? Porque ela faz parte do Evangelho. É para tirar homens e mulheres desse destino terrível. Amém? Que eles sejam transportados do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. É por isso que nós pregamos e proclamamos essa doutrina. Amém? E por fim, irmãos, esta doutrina nos dá este conforto. Nós que estamos oprimidos e cansados deste mundo, nós olhamos para esse futuro glorioso com esperança. Amém? E que o Senhor vai, por fim, derrotar os seus inimigos. E nós viveremos para sempre com Ele. Amém? Toda injustiça será colocado fim. Por isso, irmãos, que a obra de Deus em nós é urgente. Queria encerrar lendo duas escrituras. 1 João capítulo 3. Verso 1 a 3. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus,
mas ainda não é manifestado o que havemos de ser. Ou seja, há uma obra a ser completada. Amém. Aleluia! Amém. E essa complementação da obra de Deus, a obra da salvação, a sua consumação está reservada para esse grande e glorioso dia. Amém? A segunda vinda do nosso Senhor. Então, ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Olha só, irmãos, termina assim: e qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Que esperança é essa? A esperança da sua segunda vida. A esperança de sermos transformados na semelhança do glorioso Filho de Deus. Aleluia! Essa é a nossa esperança. E aqui sobre a urgência desta obra. Irmãos, essa obra de preparação é urgente. Efésios capítulo 5, versículo 16. E eu encerro aqui com esta escritura. Versículo 14 a 16. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, como que anda o sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, irmãos, vamos remir o tempo, vamos nos dispor a essa obra de santificação. Amém? Que o Senhor nos ajude. Vamos realmente crer nessa doutrina e advertir os outros. Jesus voltará. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Pai Santo, te bendizemos por essa doutrina, por essa esperança. Ó Senhor, pela certeza de que os céus e a terra passarão, mas a tua palavra não passará. Aquilo que foi dito pelo Senhor, nós cremos, se cumprirá cabalmente. E nós esperamos esse dia. Queremos viver na expectativa desse dia glorioso, em que veremos o Senhor vir à terra. Ó Senhor, em que nós veremos o Senhor fender os céus e vir, ó Deus, para nos resgatar. Ó Senhor, que essa imagem, essa expectativa, ó Senhor, ganhe completamente nosso ser. Que nós vivamos na expectativa desse dia. Ó Deus, e que essa expectativa nos leve a uma preparação. Ó Deus, nos leve realmente a uma vida de santificação. Como nós lemos, quem tem essa esperança? Nós temos essa esperança. Por isso, que possamos, Senhor, nos purificar, nos santificar, para que quando o Senhor vier, possamos estar preparados. Pedimos em nome de Jesus.